DebateCast, falando de tudo. Muito bem, minha gente, iniciando mais um DebateCast aqui para você que acompanha a gente pela internet, acompanha em outras edições também, né? Estamos aqui com mais uma edição do DebateCast. Hoje o assunto vai abordar a comunicação comunitária, a importância dessa comunicação nas comunidades, sabendo que a rádio comunitária já existe em algumas cidades há algum tempo. Caruaru tem rádio comunitária, temos 2 emissoras comunitárias aqui na cidade, né? Uma é mais voltada à musicalidade gospel, enfim, ela é mais uma programação para igrejas, né? Ela tem uma programação gospel, ela não segue, vamos dizer assim, o que diz a legislação, né? A outra emissora comunitária, que opera em 104,9, essa primeira 107,1. A outra emissora é a mais antiga aqui na cidade, operando em 104,9, tem o nome da cidade, Caruaru FM é o nome da rádio. Então, uma programação mais popular, tem notícia, tem programa de entrevista, então ele tem mais um espaço assim para divulgar as coisas de Caruaru. Então o pessoal continua, ela deveria ser mais comunitária, vamos dizer assim, né? O centro da cidade ali é o lugar onde ela retransmite seu sinal para a maioria do território caruaruense, e o pessoal também escuta hoje pelo aplicativo, enfim. A rádio tem aí quase 20 anos já operando aqui na cidade. Bom, esse é o assunto de hoje do nosso DebateCast. Estou com os companheiros de bancada aqui, o Joab Alves, o Carlos Recupero, que também é blogueiro também, né? E o nosso amigo Danley Albuquerque, que adora política, mas hoje vai falar um pouquinho, por que não, né? Ser um assunto que se desrespeita aos políticos também, né? Eles poderiam ter esse interesse também, ter essa visão de trazer mais rádios comunitárias aqui para a cidade. Então, vamos conversar com o Recupero. Queria que você iniciasse aí. Seja bem-vindo aqui ao nosso DebateCast. Obrigado, Adriano. Obrigado, Joab, Danley. E obrigado a você, ouvinte do DebateCast, que é o principal motivo de estarmos aqui hoje para debater um pouquinho do que é a rádio comunitária. Principalmente aqui em Caruaru, que apesar de ter 2 emissoras, né, como você bem disse, Adriano, nos bairros eu ainda sinto a falta desse tipo de comunicação tão importante para a cidade de Caruaru e do Brasil em geral. A comunicação comunitária hoje, ela dá voz a pessoas que não têm, digamos, tanta visibilidade da grande mídia. Exatamente. São as pessoas que a gente pode trazer como as pessoas invisíveis, né? São pessoas mais carentes, pessoas que não têm tanto acesso à grande mídia, né, Joab? Exatamente. Olá a todo mundo, Adriano, Danley, Carlos Recupero, a você que está escutando a gente aí em qualquer parte do planeta, que hoje a internet, né, não tem limites. Exatamente. Não há fronteiras, né? Não há fronteiras, exatamente. Essa parte de rádio comunidade a gente sente muita falta, né? A gente vê aqui Caruaru, uma cidade gigantesca, né? A capital do Agreste. E a gente sente muito essa falta. A gente visitou algumas comunidades, vê que o pessoal não tem vez, não tem voz, e a gente sente muito essa falta para que eles consigam visibilidade, né? Inclusive, quando a gente fala assim da rádio comunitária, né, a importância para essas comunidades é que justamente quando algumas rádios, não estou dizendo que é o caso de Caruaru, mas algumas rádios têm o problema de ter apadrinhamento com políticos, né? Então, de repente, tal rádio tem um apadrinhamento com o atual prefeito e tal, e ela não transmite, de certa forma, aquilo que o povo pede. Então, a rádio comunitária, ela serve muito para isso, né? Porque é uma rádio dali, daquela comunidade, e que vai transmitir, independente, porque eles não têm apadrinhamento político, né? Danley, só para complementar o que você falou, existe uma ligação intrínseca entre comunicação e política. Normalmente e geralmente os políticos eles fazem, digamos, uso e são proprietários de emissoras de rádio e de TV. Beleza, Recupero. E você conversou com o professor Marco Aurélio, né? Ele que é sociólogo, né? Ele é professor universitário, entende muito bem de diversos assuntos na cidade. Ele falou a respeito da rádio comunitária, dessa comunicação, como é que foi? Eu conversei com ele a respeito da questão de que já existem muitos modelos de comunicação comunitária no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, mas aqui em Caruaru ainda não há essa propagação de comunicação comunitária. Então
eu questionei o professor sobre algumas questões e ele respondeu dessa maneira. Professor Marco Aurélio. A comunicação comunitária tem como objetivo uma aproximação com a realidade da comunidade que está sendo afetada e claramente ampliar e dar voz, né, aos problemas comunitários que são decorrentes daquele próprio ambiente. Então, a comunicação comunitária é necessariamente uma integração maior da comunidade com vistas a si mesma, ou seja, um olhar para dentro a partir da tentativa de discussão, reflexão, problematização dos problemas em geral ocorridos na comunidade e, consequentemente, com a possibilidade de que essa discussão seja frutífera. Então, os meios de comunicação inseridos nessa realidade da comunicação comunitária, eles são voz, eles são a voz da comunidade irradiada para si mesmos. Então, alguns desses modelos ocorrem em Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, como colocado, e que, por exemplo, para Caruaru, isso poderia ser ampliado principalmente, né, nos bairros da chamada periferia, porque tem um detalhe fundamental aqui. Se chamar de periferia, que coloca uma questão de identidade ou identificação, mas ainda não responde ao processo inteiro de compreensão da situação. Chamar de periferia ainda é uma generalidade, até porque existem problemas comuns na chamada periferia, mas também existem bairros muito específicos que têm seus problemas específicos, embora, né, estão dentro de uma situação maior que a cidade como um todo. É como mais ou menos chamar de zona rural, que tem uma realidade de proximidade entre um sítio ou uma vila e outra, mas que também existem, né, a perspectiva específica de cada vila, de cada comunidade especificamente. Então a questão quando se chama de periferia também não resolve o problema. Então, nesse sentido, a comunicação comunitária poderia atuar especificamente nos bairros, né, de cada bairro conseguir se relacionar com a comunidade a ponto de ser a voz e a difusão dos interesses da própria comunidade. E aí, é algo que não existe ainda em Caruaru e que poderia, ao existir, né, ajudar nessa comunicação interbairros e também dentro de cada bairro ou de cada comunidade da cidade. E seria talvez muito salutar. E principalmente porque os meios que podem ser feitos para isso, a radiodifusão, mas também a própria internet, né, e há outros meios também dentro desse processo. Você está ouvindo o DebateCast. Bom, tá aí o professor Marco Aurélio, né, falando sobre essa questão da comunicação comunitária, né? E Joab, contigo. Pois é, Adriano, eu estava lembrando aqui aquele nosso último DebateCast, né? A gente também trouxe problemas de comunidade. Você que está escutando a gente, com certeza vai lembrar que a gente colocou nas nossas plataformas, não só no DebateCast, mas também em vídeo, né? A gente conversou com a comunidade, o pessoal não estava com vergonha, não estava com medo, porque essa questão, o pessoal não o poder público não vê as comunidades, infelizmente. Exatamente, e a importância disso, né? Ver, nós somos uma turma da faculdade ainda, e um trabalho que a gente fez ajudou a solucionar esse problema. Então, é um pouco dessa questão da grande mídia, da voz aos invisíveis, né? Se a gente se cria uma rádio comunitária, essas pessoas vão ter mais vozes, porque, veja, como eu ia dizendo, a turma da gente, da faculdade, conseguiu ajudar a resolver um problema. Então imagina essa turma criar uma rádio comunitária para isso, né? Então a gente falou com o professor Marco Aurélio também sobre isso, para ele falar um pouco até que ponto interessa a mercadologia da grande mídia, que não repercute tanto as comunidades carentes. E aí ouçam aí a fala do professor. A questão da voz alternativa se coloca assim, né, a partir da ideia da comunicação comunitária, a partir da própria legislação que permitiu a difusão de rádios comunitárias pelo país, com um alcance limitado a, se não me engano, alguns quilômetros, e também a questão do apoio publicitário, né? Há uma discussão muito forte a respeito da questão da renda, da possibilidade de recursos, né? Do financiamento de recursos para a radiodifusão comunitária, mas também
é algo interessante pensar, como foi colocado na pergunta, é muito interessante pensar na questão da alternativa. Os meios de comunicação mercadológicos, por assim dizer, eles têm alguns interesses, eles fazem, são parte integrante da ideia de comunicação social, são fundamentais nesse processo. E a gente pode dividir isso em chamada grande mídia ou mídia local, mas mesmo dentro da mídia local, pensando aqui na situação de Caruaru, você tem, mesmo dentro do que seria mídia local para o Brasil, mas para Caruaru seria a grande mídia com suas rádios e portais de internet e TVs que naturalmente tem uma visão geral sobre o panorama da sociedade como um todo. E é sua função também. Mas, no tocante à questão da mídia comunitária, você pode fazer um escopo, um objetivo mais afunilado e também começar a criar uma relação muito mais forte ainda mais de confiança do que com a mídia tradicional, da pessoa que está no bairro com a comunicação. Porque ela o que importa na comunicação comunitária é que você se sinta ao mesmo tempo emissor e receptor da produção do significado, da produção, né, do conteúdo, porque o conteúdo é feito da comunidade para a comunidade. Então, quem está transmitindo, quem for ali tomar conta da rádio, do portal, que seja, ele tem que ser um emissor que garanta uma relação de confiança. A pessoa que está ali conduzindo o programa, o conteúdo, precisa ter uma interlocução muito boa com a comunidade, porque muitas vezes é a própria comunidade que pode assumir isso, colocando e liberando conteúdos e dando voz, naturalmente, aos vulnerabilizados, aos invisíveis, principalmente dentro do bairro, porque é importante que a comunidade se reconheça. Dois pontos aqui são fundamentais. A comunidade se conheça e se reconheça. Se conheça porque muitas vezes os bairros são grandes, as comunidades são espalhadas por lotes terrenos, né, por área quadrada relativamente grande, esparsa às vezes, e muitas vezes, por exemplo, um bairro com ladeiras, como é a realidade de Caruaru, bairros que tenham muito número de loteamentos, e enfim, aí espalhados, né, territorialmente, assim, de um modo que não haja uma praça central às vezes, ou seja, a geografia urbana do bairro não ajuda a caracterização de uma reunião da comunidade no seu dia a dia. E um outro dado é que a comunidade também se reconheça, na medida em que aquela difusão de conteúdo chegue, né, por meio desses portais ou dessa rádio, ou enfim, da forma que for executada essa comunicação, mas que a comunidade se reconheça nesse processo de produção de conteúdo. E isso vai dar voz, né, a jovens, as pessoas mais carentes dentro da comunidade, dar voz aos idosos da comunidade, às acepções religiosas, no sentido de que comunicação sobre as festas religiosas, aqui não entendendo como uma possibilidade de manipulação das entidades religiosas de qualquer maneira sobre a comunidade. Não. É no sentido mesmo da comunidade conseguir se comunicar, relatar suas problemáticas, informar também suas alegrias, né, os movimentos que surgem dentro desse processo. Então imagine que tem um grupo de jovens com interesse em esporte, grupo de jovens com interesse em música, em movimentos culturais como hip hop, em movimentos de etnia, movimentos negros, movimentos de um movimento de uma reivindicação dos moradores que estão, por exemplo, sem CEP, ou que de alguma maneira precisem de serviços públicos, né? Então essa comunicação interna dentro da comunidade, que ela se conheça e reconheça, e no segundo ponto, que essa comunicação comunitária fortalecida também consiga ser ouvida quando precisar comunicar para além e para fora da comunidade, principalmente com os serviços públicos, com os poderes constituídos, seja a Câmara de Vereadores, seja naturalmente o Executivo, que são, né, os poderes inclusive mais próximos, mas mesmo quando sejam outras questões, o governo do Estado, o governo federal, o Poder Judiciário ou outras comunidades também. E aí é que está. A exemplificação bem sucedida numa comunidade como Zé Carlos de Oliveira, por exemplo, onde você conseguiria colocar uma comunicação com esse sucesso, isso também poderia servir de exemplo para toda uma gama
de outros bairros que tenham semelhanças culturais, semelhanças socioeconômicas e por estarem na mesma cidade têm semelhanças identitárias, mas que vivem seus problemas. Então a comunicação comunitária interna é que a comunidade se conheça e se reconheça, a comunicação sirva como motor para visibilizar essas questões e como num segundo momento também para que se comunique para além da comunidade, claramente também, né, para que seja a voz da comunidade para fora, quando possível, principalmente com os poderes constituídos públicos, a sociedade civil organizada também, aí vai outras entidades de cultura como a CACIL, como entidades empresariais como o CDL e outras, Sindiloja e outras, né, comunidades, associações religiosas, associações de vários graus de interesse. Então, seriam interessantes esses dois fatores, e aí sim, preciso em Caruaru de exemplificação para que, e há espaço para a construção desse tipo de trabalho que permitiria, então, uma revolução, entre aspas aqui, né? Não é uma ameaça à mídia tradicional de modo algum, mas é uma ressignificação da comunicação na cidade, como um exemplo de bem-sucedido poderia ser, de como fazer comunicação dando voz a todas as pessoas da comunidade. As pessoas fazem comunicação e recebem a comunicação, principalmente nesses tempos atuais, onde todo mundo tem um celular e uma câmera. Então, nesse sentido, agora como direcionar a produção de conteúdo e como ele sirva, no final das contas, para que a comunidade se reconheça e se conheça. Acho que esse é o desafio. Você está ouvindo o DebateCast. Bom, e com essa última fala aí maravilhosa do professor Marco Aurélio, a gente vai encerrando o nosso DebateCast. Ficou mais longo hoje, deixar a gente conversa um bocado aqui ainda, né? Então, agradecer aos meus amigos de bancada. A gente vai voltar em outra edição do nosso DebateCast aqui para você acompanhar. Siga a gente nas redes sociais também. Meu abraço aqui para o Danley, para o Carlos Recupero e para o Joab Alves, tá certo? Até a próxima, minha gente, mais um DebateCast. Até o próximo encontro no DebateCast.